Olá pessoal, meu nome é Felipe Aguiar, começando mais um programa Empodere aqui na Rede Premium de televisão. Hoje eu trago uma história muito inspiradora, uma pessoa muito especial, que é o meu amigo Alexandre Campoli. Ele é CEO da AS Campoli Consultoria. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Felipe? Tudo certo? Tudo jóia. Ale, para a gente começar o nosso bate-papo, eu sei que o mundo empreendedor no Brasil hoje ele é muito difícil, muita burocracia, muitos tributos, né? Eu queria que você contasse um pouco do pessoal, como que a sua história, a sua trajetória, como que você conseguiu se tornar uma pessoa de sucesso na sua área, né? E ter uma visão empreendedora totalmente diferente, conseguir hoje também estar ajudando outros empreendedores, né? Olha, a minha história começou com 13 anos, quando eu decidi trabalhar fora, porque eu achei que só esse caminho do empreendedorismo que poderia me trazer os sonhos realizados, os objetivos atingidos, né? Então, com 13 anos, eu arrumei 2 trabalhos ao mesmo tempo, e aí eu comecei a trabalhar nessas empresas, uma numa loja de calçados e outra numa pizzaria. E aí eu comecei a juntar algum recurso, verifiquei que também para que eu pudesse crescer profissionalmente e trabalhar de uma maneira independente, eu tinha que ter uma formação. E aí aos 15 anos eu fui trabalhar num escritório de contabilidade, onde nesse escritório eu trabalhei dos 15 aos 27 anos. Lá eu me formei em contabilidade, fiz diversos cursos de especialização. Sim. E aí desse escritório eu decidi empreender, decidi sair da vida de seletista e virei empresário aos 27 anos, onde eu fundei a minha empresa e atuo até hoje. E sempre aqui na mesma região. Então eu comecei quando eu era funcionário de uma empresa, ela ficava lá em São Paulo, na zona norte de São Paulo. Mas empreendedor eu comecei aqui na região de Barueri, especificamente no centro comercial de Alphaville. Foi onde eu comecei a minha jornada como empreendedor. Muito jovem, aos 27 anos, né? Sim. Com o apoio da minha esposa, sempre desde o começo. E aí nós começamos a empreender essa jornada de dinamismo, de sonhos e de investimento no mundo empresarial. E o que trouxe, Alexandre, você a entender um pouco mais sobre o empreendedorismo? Eu sei que passou por muitas dificuldades. Sem dúvida. Eu queria que você comentasse um pouco do planejamento, se você teve um planejamento, se você fez algum tipo de... parou realmente para entender como que é o negócio. Lógico, você trabalhou muitos anos em outro escritório, mas empreender é totalmente diferente do que você trabalhar como colaborador. Você acaba tendo outras responsabilidades e outros tipos de planejamentos de organizações. Eu vejo que a dificuldade hoje das pessoas, dos empreendedores, a maioria, é a questão da organização, né? Então eu queria que você comentasse um pouco como que você trabalhou essa organização desde o começo. Lógico que teve algumas coisas que você aprendeu, vamos dizer assim, que na dor, né? Mas o interessante é trazer essa experiência para o pessoal, para eles entenderem a sua trajetória. Olha, eu diria o seguinte: o mais importante no empreendedorismo é não desanimar, porque você vai ter mais insucessos do que sucesso. A vida ela é 90% de transpiração e 10% de inspiração. E um sonho sem planejamento vira pesadelo. O que você precisa fazer é entender o seu mercado, entender como você vai atender cada vez mais e melhor o seu cliente, entender o ciclo de rotatividade que a sua empresa tem e verificar a melhor forma de você sempre estar atuando para o nível de crescimento. Pegar os seus cases de sucesso, reportar ele, verificar aquilo que está dando certo e multiplicar na sua empresa e sempre ter uma equipe fiel a você. Porque o sucesso da prestação de serviço, além do dono ter uma expertise naquilo que ele faz, dele ser empreendedor, dele ser um visionário, ele tem que ter uma equipe de sucesso. Porque o sucesso ele é a vontade individual com apoio coletivo. Na prestação de serviço, o nosso time é tudo. Então, quanto mais leal você tiver o seu time, mais treinado, mais capacitado,
quanto mais você investir humanamente nos seus funcionários, porque nós não trabalhamos com máquinas, nós trabalhamos com seres humanos que têm oscilações de sentimentos, têm problema. Então, quando a empresa se torna uma parceira dos seus colaboradores, eu costumo dizer que lá na AS Company nós temos um time de gladiadores, porque nós estamos prontos para todas as batalhas, inclusive as batalhas pessoais, porque nós também nos apoiamos internamente. Então eu acho que o sucesso de uma grande equipe é a união daquilo que você tem e aquilo que você presta para o seu cliente. A plataforma de sucesso é a união de uma grande equipe que ela está focada, atualizada e empenhada a atender cada vez mais o seu cliente. Eu acho que esse é um grande caminho de sucesso, começando por aí. A gente tem, lógico, uma grande, realmente uma coisa que você precisa estar sempre focando também é a questão do desenvolvimento, treinamentos, que isso é mais ou menos isso que você está dizendo na parte de ter uma equipe engajada. Você tem que ter pessoas que comprem a sua ideia, né, e sigam a doutrina que a empresa também coloca, impõe também dentro do mercado. Aqui a gente fala muito de desenvolvimento humano, fora o empreendedorismo. Como é que hoje a AS Company enxerga o desenvolvimento humano hoje dentro do mercado? Não só dentro da AS Company, mas também fora, com os seus clientes mesmo, porque a maioria dos seus clientes são CNPJs, né? São pessoas jurídicas. Como que a AS Company hoje enxerga isso no mercado? Então, nós enxergamos justamente o oposto daquilo que você acabou de dizer. Nós não enxergamos que os nossos clientes são CNPJ. Nós enxergamos que os nossos clientes são empreendedores, que precisam de uma consultoria humana, que eles precisam de calor humano, de atendimento, que as necessidades tanto dos empresários quanto dos colaboradores desses empresários sejam supridas com as nossas orientações. Porque nós falamos para pessoas. Nós esquecemos hoje que no mundo moderno o e-mail ele não é mais um sistema de informação, ele virou um mecanismo de prova. As pessoas produzem e-mail para se defender ao tempo todo, só que você esquece que atrás daquela máquina existe um ser humano que tem problemas, que tem dificuldades, que precisam de conhecimento, que precisam de instrução. Este é o papel da AS Company, é formar não só futuros profissionais em segmentos que atuam nos nossos clientes, mas também como orientar os nossos clientes para as vertentes corretas que eles têm que ir, analisando a fundo a sua contabilidade, identificando como eles estão pagando, como eles estão recebendo, como eles estão exportando, e mediante a análise feita no processo documental desse cliente, nós temos um braço maior para poder orientá-lo na parte de consultoria, para que ele cresça cada vez mais sólido e mais seguro daquilo que ele está fazendo. E eu vejo que também, como você mesmo disse, vocês são muito preocupados dentro do empreendedor, né, do empreendedorismo. E hoje essa preocupação já está começando, já está há algum tempo andando. E você hoje está trabalhando em prol, não só a questão da AS Company, mas você pessoalmente em prol de outros empreendedores, né? Sem dúvida, né? Nós entendemos que o sucesso que vai levar esse país, impulsionar essa locomotiva para frente é o empreendedorismo, né? Principalmente as micro e pequenas empresas, que são a maior quantidade de empresas atuantes no Brasil, que são geradoras de fortuna, geradoras de riquezas, pagadoras de impostos e que agregam mão de obra humana para que haja um desenvolvimento tanto financeiro quanto pessoal e quanto socioeconômico, para que o país possa cada vez mais caminhar para um futuro melhor, porque o Brasil é um país maravilhoso, o povo brasileiro é um povo lutador, um povo criativo, um povo de fé, e nesse país aqui nós temos uns empresários com ideias excepcionais. E o que nós precisamos fazer é cada vez mais investir e dar oportunidade, porque os grandes um dia foram pequenos. Falando na questão do brasileiro, que você disse que é um povo muito criativo, é um povo muito coração e batalhador. Aí nós entramos na premissa da ansiedade, que hoje é um povo muito ansioso, é um dos povos mais ansiosos do mundo. O que o empreendedor brasileiro precisa, acaba não tendo, né? É o meu ponto de vista. O que ele precisa estar trabalhando para
diminuir essa ansiedade, porque o que eu enxergo é que essa ansiedade acaba tirando um pouco do empreendedor brasileiro do estado atual e fazendo ele viver muito o futuro, e com isso acaba trazendo um pouco mais da desorganização e falta de planejamento. Por isso tantas empresas hoje, microempresas, né, acabam fechando mais empresas do que abrindo hoje no Brasil. Hoje nós temos realmente um índice, inclusive divulgado pelo Senai e pelo Sebrae, que a cada 5 empresas abertas no ano, 4 fecham, né? Então, ao meu ver, eu acho que o planejamento sempre vai ser fundamental em qualquer negócio. Tá. Você tem que entender o teu público, o teu cliente, a tua oferta, o teu ticket médio, aonde você vai abrir tua empresa, o perfil do cliente que você quer, o atendimento ao público que você vai dar, se você não vai dar. Você tem que fazer toda essa análise. O meu ver, o maior problema que ocorre socialmente no Brasil é que o empresário brasileiro ele é muito mais emoção do que razão. Quando ele cria uma empresa, é como se dele nascesse um filho. E lá ele externa sentimentos. E aí ele consegue mais dar valor, porque ele arrastou uma mesa, pegou uma cadeira, pintou o prédio, do que nos números. Sim. Então eu acho que falta mais racionalidade nos números, eu acho que falta mais estudo nos números da empresa, projeções para as decisões de negócio. Decisões essa que não cabe coração. Não. Então eu preciso mudar de prédio, trocar de prédio, demitir uma pessoa, recontratar uma pessoa, aumentar uma fábrica, diminuir uma fábrica. Então esses números provam essas informações, porque os números não mentem, os números nos dão as informações exatas. E o empresário brasileiro não analisa muito bem a projeção do crescimento financeiro, investimento, dólar, e ele acaba tomando decisões impulsivas. E nessa impulsividade, ele se endivida para um determinado crescimento. E quando ele cresce, ele não consegue se manter nesse patamar por falta de planejamento. Aí ele começa a ter o quê? O declínio. Por quê? Porque quando ele se mantém ou ele chega no estado onde ele determina que seja bom para a empresa dele, ela traz um acervo de um passivo de dívidas tão grande que aquilo que ele fatura é insuficiente para manter o negócio e saldar as dívidas anteriores. Com essa falta de desarranjo financeiro, a empresa dele fica insustentável e ele não consegue manter isso por muito tempo. Um outro grande erro que os empresários brasileiros cometem é colocar a vida pessoal dentro da empresa. E aí eles misturam todas as contas e não sabem quanto eles gastam e quanto que a empresa gasta. E ele acha que a empresa tem que ser provedora de todos os sonhos e desejos financeiros dele. O que acontece? Ele endivida a empresa de tal maneira que ela não consegue se sustentar. Não porque o negócio é inviável, é porque a administração é falha. E um outro grande problema que acontece nas empresas brasileiras é a gestão familiar. Você confia em pessoas porque são parentes, mas são pessoas que não estão próprias, não estão treinadas, não estão capacitadas para aquele cargo. Aí o que ocorre? Você põe cargos de confiança em pessoas despreparadas. Essas pessoas não estão prontas para tomar decisões. E aí você tem um desequilíbrio no núcleo familiar, porque você espera que aquela pessoa faça o que ela não sabe fazer. E aí você terceiriza o seu erro. Porque não adianta o dono da empresa dizer assim: o meu financeiro errou. Quem errou foi o dono, que não soube contratar um bom financeiro. Sim. Então nós não podemos terceirizar os nossos problemas. Temos que trazer para si, identificá-los e corrigi-los. E isso gera um esforço, uma demanda interna muito grande. Só que o maior problema que as empresas no Brasil têm são empresas familiares que são destruídas, falidas, quebradas, e com isso ele prejudica todo o núcleo familiar, porque ele suja o nome do filho, suja o nome da esposa, suja o nome dele, e ele acaba criando uma desestruturação familiar,
porque ele culpa o insucesso da ideia dele aquelas pessoas que ele forçou ou que ele colocou na empresa para atuar em determinadas funções que não são as delas. Sim, a gente entende e enxerga que isso realmente é um grande problema dentro do mercado brasileiro, né? Bom, pessoal, nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente conversa um pouco mais sobre empreendedorismo e uma comunidade que está fazendo muito sucesso na região do Alphaville. Até mais.